Eu sou Marcelo Romagnoli, eu sou diretor e dramaturgo, já há 30 e tantos anos escrevendo e dirigindo peças adultas, peças para crianças, fazendo adaptações. Aqui, por exemplo, é uma adaptação que eu tive um grande prazer de fazer. Adoro o Ítalo Calvino e ele dá, margem para a gente abrir a cabeça, abrir as possibilidades da adaptação, né, então foi muito, interessante trabalhar com o texto do Calvino. Quando eu li o livro, já pensando que aquilo iria se transformar numa peça, então a cabeça já vai para esse lugar do palco, né. Então eu tentei deixar, isso muito livre dentro, assim, da minha, perspectiva de escrita. Que jeito? Imaginando, lendo e assistindo um cinema, né, assistindo aquelas imagens ali em movimento. O texto do Calvino, o livro do Calvino, ele é, por si só, muito imagético, né, ele tem muitas imagens, o que facilita por um lado e dificulta por outro, né, porque fazer essa ponte da literatura para o palco exige um apuro, né, existe uma síntese, você não consegue colocar tudo no palco, é impossível fazer isso, eu acho que é impossível. Então o que eu fiz foi me inspirar muito nas imagens, nas cidades que mais me tocaram e a adaptação correu por aí, até descobrir um entorno para que isso tudo acontecesse, né, porque o livro, é é a descrição das cidades, mais de 50 cidades e não tem um lugar, uma unidade de ação. Então, achar essa unidade de ação foi o grande ponto, assim, de atenção. E já pensando nessa perspectiva, né, que a gente já tinha essa vontade de fazer um teatro popular, trabalhar com essa linguagem da palhaçaria, eh, trabalhar com essa linguagem, aberta, né, para o público, eh, então levar aquela, atmosfera do Calvino, que não é isso, né, como fazer isso acontecer dentro desse pedido, né, então essa foi a grande aventura. Tem muita coisa do Calvino que está, trabalhada, né, Cidades Invisíveis é um livro muito conhecido, então tem muita animação, tem alguns documentários, filmes que pegam algumas cidades e destrincham isso, então tudo isso foi referência. Além disso, muita coisa, muitos pequenos filmes da década de 30, assim, do início do cinema, porque a nossa adaptação brinca com isso, né, de trazer essas cidades gravadas por um, artista que trabalha com cinematógrafo. Então ele grava cidades, filma cidades e projeta essas cidades em praças. Isso é o que a adaptação, traz. Então esse começo do cinema, Méliès, eh, Chaplin, tudo isso também deu eh, muito material, muito material. As músicas, ouvi muita música do norte da África, muita música, da Ásia, do deserto, da Mongólia, ali daquela região, muito tuareg da vida e muita música do, nordeste brasileiro. Então, Renata Rosa, que fez a trilha, ela é uma rabequeira, ela tem isso, essa linguagem, popular da música no sangue, então a rabeca faz essa ponte entre, eh, o nordeste e, o deserto, né, tem uma ligação muito forte aí. Isso é uma coisa que não sou eu que estou falando, isso é uma coisa histórica mesmo, a rabeca, ela vem desse lugar do norte da África, da coisa dos ciganos, e é muito usada na música, nordestina popular. Então essa junção aí fez um sentido, porque se a gente quer fazer um teatro popular e isso aí eh consegue juntar, né, esses 2 mundos, pronto, isso foi
um ponto, assim, de costura muito forte. Então foram várias referências, e a própria literatura do Calvino leva a outro tipo de literatura, Borges, Jorge Luiz Borges, que também tem essa coisa da literatura fantástica, Gabriel Garcia Marques, que também influenciou muito, assim, o imaginário da peça, muito pela literatura fantástica, né, o Calvino é fã do Borges, e essa coisa do fantástico na literatura e do fantástico em cena é muito forte na obra dele. O texto veio pronto para os ensaios, né, então eu escrevi o texto, eu achava que era um grande rascunho que a gente ia trabalhar isso lá na sala, mas acontece que ele já se encaixou rapidamente ali, né, no processo. Então a gente não teve tantas, eh, tantas modulações assim. A gente teve 2 pontos muito fortes que deram um norte muito importante. Não teve o grosso do texto estava lá, mas durante os ensaios foi sendo exigido um prólogo e um epílogo, né. Então esse prólogo e esse epílogo, eles conseguiram, dar uma arredondada, eh, na história, né, trazendo a figura desses 2 palhaços contadores, desses 2 palhaços, eh, vendedores, né, da praça, eh, e criando aí esse universo que dá o esboço para essas cidades serem exibidas. Então, foi uma dramaturgia nesse caso, né, com isso aí foi bem em processo. Essa é uma vantagem de ter o dramaturgo na sala de ensaio. É uma das vantagens, né, para os atores pode ser: "Ai meu Deus, o dramaturgo está aqui, a gente não pode mudar isso", mas pode. Eles tiveram total liberdade para sugerir pequenas mudanças, e essas intenções elas foram acontecendo, assim, com muita naturalidade. Então é uma delícia isso, porque não é um texto engessado, né. Até hoje mesmo, a gente está nos últimos dias dessa primeira temporada e a gente está mudando. A gente está acabamos de sair de um ensaio, falando: "Vamos tirar aquele pedacinho daqui, colocar lá, isso daqui está fazendo mais sentido aqui", corta aquela fala, tira um pedaço de uma cidade, coloca para cá, muda a música de lugar. Tudo isso é uma dramaturgia em processo, isso deixa o espetáculo vivo, a gente está fazendo, essas observações, está todo mundo atento nisso, né, então isso é muito rico, muito bacana. Sim, sim, eu já escrevo pensando na duração, eu tenho uma coisa que veio do Calvino, dos Seis Propostas para o Próximo Milênio, que é um livro do Calvino, que é essa coisa da síntese, né, de tentar a síntese, de tentar, eh, ser o mais preciso possível, mas já escrevi sabendo que a peça tinha no máximo 60 minutos. E, inclusive, é uma coisa visual ali no papel, né, na tela. Falo: "Nossa, essa frase tem 2 linhas, eu consigo resumir isso aqui numa linha, para isso ser direto". Aqui a gente tem uma coisa que é um personagem que fala muito e o outro que escuta muito, né, o que é um grande desafio também, né, criar esse jogo aí. Então esse grande monólogo disfarçado, mesmo assim eu procuro a síntese, né, condensar as ideias principais, condensar, eh, as cidades, por exemplo, mais relevantes do meu ponto de vista, né, e aí se não dá para condensar as mais relevantes, colocar elementos de outras que são importantes dentro daquela cidade. Então, sim, eu tento estruturar o máximo possível, mas fico aberto também para a resposta que, a coisa viva dá, né, os ensaios e as apresentações, as respostas que vêm daí também. Eu divago muito, eu fico pensando muito, eu fico tentando criar o entorno dos personagens sim, fico tentando, inclusive para saber se aquelas palavras cabem na boca daquele personagem. Fica, é um exercício enorme de imaginação, às vezes é não escrever nada, é ficar olhando para a tela e ficar imaginando e buscando contato
com esses personagens, vendo o que é mais lógico ali. Mas é um grande exercício de imaginação, é um grande exercício de sonho mesmo, de ficar visualizando, visualizando. A maior parte do tempo é não escrever, no meu caso, é ficar imaginando esse entorno e abrindo a cabeça para essas coisas chegarem, para sair do mundo das ideias e vir aqui para o mundo das letras. Uma coisa que foi muito importante para mim quando eu comecei a escrever sem ter informação nenhuma da técnica. Nem sabia que existiam livros, que destrincham, assim, um processo de escrita dramatúrgica. Então, uma dica é não contar só com a inspiração. A inspiração é essencial, ela é fundamental, mas ela não vem sempre. Eh, Mesmo se você tá lá invocando a musa, ela não é toda hora que ela desce. Então, conhecer as técnicas, ir atrás de livros que te explicam, por exemplo, Aristóteles na Arte Poética foi o primeiro a falar de dramaturgia, então é fundamental ler Aristóteles, né, a Arte Poética destrincha ali, as análises dele sobre as peças, as tragédias gregas. Isso a gente usa até hoje, né, são vários conceitos de Aristóteles que se usa até hoje em novela, em filme, enfim. Outra coisa que foi muito importante foi conhecer, tipo, os mecanismos da escrita de Hollywood, por exemplo. Não que eu seja fã ou menos fã, não é esse o caso, é só para entender que existe uma técnica ali, né, de como construir uma história, etcétera. E o próprio Calvino, em Seis Propostas para o Próximo Milênio, ele dá dicas fundamentais, assim, para uma escrita, eh, para agora, para o nosso tempo de agora, né, uma coisa muito contemporânea. Saber disso para mim foi ótimo. Isso não mata a inspiração, nem a coisa autêntica, isso só ajuda quando você está batendo a cabeça na parede e não sabe para onde ir. Então, essa é uma dica que eu sempre dou em cursos e quando as pessoas me perguntam, assim, buscar informação da técnica de dramaturgia. Existem muitos livros.